Crônica da História Coroana, Livro 1. Assim, coroanos, preservai as leis, pois se abalardes uma, a todas abalareis. Era aquela época do ano em que o sol ainda nascia gelado, mas o inverno já estava acabando, e as flores começavam a desabrochar. A promessa de uma nova estação me enchia de expectativas. Mal posso esperar pela primavera. Suspirei enquanto vi os pássaros voarem destemidos contra o azul do céu. Delia Grace amarrou o último laço do meu vestido e me conduziu até a penteadeira. Eu também, ela respondeu. Torneios, fogueiras. O dia da coroação está chegando. O tom da voz dela dava a entender que eu já devia estar mais animada. Só que ainda tinha minhas reservas. Pois é. Dava para sentir a frustração dela nos movimentos de suas mãos. Hollis, com certeza você será a parceira e acompanhante do rei durante os festejos. Não sei como consegue ficar tão calma. Graças aos céus, temos a atenção do rei este ano, eu disse num tom leve enquanto ela trançava meu cabelo para trás. Do contrário, isso aqui seria um tédio completo. Você fala como se flertar não passasse de um jogo, ela comentou surpresa. Mas é um jogo, insisti. Logo ele vai seguir em frente, por isso temos que aproveitar enquanto podemos. Pelo espelho, vi Delia Grace morder o lábio sem desviar os olhos de que fazia. Alguma coisa errada? Perguntei. Ela se animou e esboçou um sorriso. Nada. Só estou perplexa com seu descaso em relação ao rei. Acho que as intenções dele vão além do que imagina. Baixei o olhar, tamborilando os dedos no tampo da penteadeira. Eu gostava de Jameson. Seria loucura não gostar. Ele era bonito, rico e céus, era o rei. Também dançava bem e era uma ótima companhia, quando estávamos de bom humor. Mas eu não era tola. Eu tinha observado passar de uma moça para outra ao longo dos meses anteriores. Havia sido pelo menos 7, contando comigo. Isso considerando apenas os casos de que todos na corte sabiam. Minha ideia era aproveitar enquanto pudesse. Depois aceitar quem meus pais escolhessem para mim. Pelo menos poderia lembrar daqueles dias quando eu fosse uma velha entediada. Ele ainda é jovem, repliquei afinal. Não consigo vê-lo assumindo compromissos com ninguém pelos próximos anos de trono. Além disso, eu tenho certeza de que esperam que obtenha alguma vantagem política com o casamento. E eu não posso oferecer muito nesse quesito. Uma batida soou à porta, e Delia Grace foi atender com o rosto cheio de decepção. Dava para notar que ela achava mesmo que eu tinha chance, e imediatamente me senti culpada por ser tão difícil. Em nossos 10 anos de amizade, sempre tínhamos apoiado uma outra, mas as coisas tinham mudado entre nós nos últimos tempos. Fazíamos parte da corte e nossas famílias tinham criadas. Já as mulheres da família mais nobres e da realeza tinham damas de companhia. Mais do que empregadas, aquelas damas eram suas confidentes e suas acompanhantes. Tudo. Delia Grace assumiu o papel sem que eu estivesse em tal posição, convicta de que minha situação mudaria a qualquer momento. A atitude dela tinha um significado maior do que eu era capaz de expressar, maior do que eu era capaz de encarar. O que é uma amiga se não alguém que acredita em você, que você consegue mais do que você imagina? Ela voltou para a porta com uma carta na mão e um brilho no olhar. Veio com selo real, Delia Grace provocou, balançando a carta. Mas como não ligamos para o que o rei sente por você, suponho que não haja pressa em abrir. Eu quero ver, disse, levantando a mão estendida. Logo ela puxou a carta para trás. Sua maldosa, pode me dar isso? Delia Grace deu um passo para trás e no segundo seguinte eu já estava correndo atrás dela pelos meus aposentos, às gargalhadas. Consegui encurralá-la 2 vezes no canto, mas ela era muito mais rápida e escapuliu pelas brechas antes que eu conseguisse pegá-la. Eu já estava quase sem fôlego de tanto correr quando finalmente a agarrei pela cintura. Ela esticou o braço o máximo que pôde para proteger a carta. Talvez eu até conseguisse tomá-la de sua mão, mas, bem, quando eu já estava erguendo o braço, minha mãe abriu as portas que ligavam meus aposentos dela. Então veio a bronca. Hollis Bright. Você perdeu o juízo? Delia Grace e eu nos separamos. Pusemos as mãos para trás e fizemos uma reverência rápida.
Ouvi vocês duas gritando feito animais do outro lado da parede. Como podemos esperar encontrar um pretendente para você se insiste nesse tipo de comportamento? Desculpa, mãe, murmurei petinente. Arrisquei erguer os olhos para ela. Lá estava minha mãe, com a mesma expressão exasperada que costumava estampar no rosto sempre que vinha falar comigo. Faz só uma semana que a menina dos Copeland ficou noiva e os Devó já estão negociando alguma coisa. Mas você ainda age feito criança. Engoli em seco, mas Delia Grace nunca foi de ficar calada. Não acha que está cedo demais para prometer roles a alguém? Ela tem tantas chances quanto as outras de conquistar o coração do rei. Minha mãe fez o máximo para conter o sorriso condescendente. Todas sabemos que os olhos do rei gostam de passear. E não é como se Hollis levasse muito jeito para a rainha, não é mesmo? Ela falou com a sobrancelha bem arqueada, como que nos desafiando a discordar. Além disso, acrescentou, acha mesmo que você está em posição de falar das perspectivas de alguém? Delia Grace engoliu um seco, com o rosto feito pedra. Eu já tinha visto usar aquela máscara 1 milhão de vezes. Pois é, minha mãe concluiu. Depois de deixar clara sua decepção conosco, deu meia volta e saiu. Soltei um suspiro e me veio para Delia Grace. Desculpa. Não, ela não disse nada que eu já não tivesse escutado. Delia Grace reconheceu ao me entregar a carta ao final. Também peço desculpa. Não queria criar problemas para você. Peguei o envelope de sua mão e rompi o selo. Tudo bem, se não fosse por isso, já teria sido por outra coisa. Pela cara de Delia Grace, eu soube que concordava comigo. Comecei a ler o bilhete. Ai, ai, disse apalpando o cabelo solto. Acho que vou precisar da sua ajuda com outro penteado. Por quê? Lancei um sorriso para ela e balancei a carta como se fosse uma bandeira contra o vento. Por quê? Sua Majestade solicita nossa presença no Rio hoje. Quantas pessoas você acha que vão estar lá? Vai saber. Ele gosta de estar rodeado por uma multidão. Retorci os lábios. Verdade. Queria ficar sozinha com ele pelo menos uma vez. Disse a pessoa que insiste que isso é tudo um jogo. Voltei meu olhar para ela e trocamos um sorriso. Delia Grace sempre parecia saber mais do que eu queria admitir. Viramos no corredor e vimos as portas já abertas. Davam as boas-vindas ao recém-chegado sol da primavera. Meu coração acelerou quando vi um manto vermelho com pele de doninha nas bordas, pendendo nas costas de uma figura esguia, mas forte no fim do trajeto. Embora ele não estivesse virado para mim, sua simples presença bastava para preencher o ar com um calor vibrante. Curvei-me numa ampla reverência. Majestade? Vi um par de sapatos pretos e brilhantes se voltarem para mim.